O voleibol de Santo André e do Grande ABC, para as novas gerações, começa com aquele timaço da Pirelli, que tinha Brunoro, que tinha William, que tinha Montanaro. Mas o vôlei é muito mais antigo em Santo André. E é essa história que o programa de hoje vai contar. Hoje nós recebemos a visita de um estudioso do vôlei de Santo André, o andreense Osíris Alves Rodrigues. Senhor Osíris, muito obrigado do senhor comparecer para contar essa história. Quer dizer, Pirelli foi demais, foi conhecida internacionalmente, certo. Mas já se jogava vôlei em Santo André. Já. Quando começa essa história? Essa história começa, inclusive tem uma foto que está aqui comigo. Nós vamos publicar, nesse instante ela está sendo publicada. No final dos anos 40, pelo Ródia. Então era um esporte totalmente amador. Não é que hoje o vôlei é profissional, né? Sim. Então era um grupo de abnegados que praticava o esporte, que era um número reduzido de pessoas, né? E o Ródia manteve o voleibol até 1954. Aí o Ródia desistiu do vôlei e o Casabranca Futebol Clube absorveu o vôlei. Absorveu por quê? A maioria dos jogadores do vôlei eram moradores do bairro Casabranca. E os que não eram moradores jogavam futebol no Casabranca. Tá. E como o presidente do Casabranca na época, o senhor Mário Vaz, era também um adepto do vôlei, ele absorveu. E o Casabranca manteve o vôlei por 2 anos, 55 e 56. Mas como o clube não tinha estrutura nenhuma para manter o vôlei, né? Nas viagens pelo interior, o próprio Lázaro me falou isso, pagava a passagem do bolso deles mesmo, dos jogadores, né? E com isso eu treinava até no campo de futebol, fazia lá o Lázaro, o Richard, colocava as redes e fazia a marcação. Do campo do Casabranca. No campo do Casabranca. Que por sinal ficava do outro lado da estrada. Do outro lado da estrada, no que eu morava ali também, e era vizinho do campo, né? Como é que chamava lá? Não era bem Casabranca? Não, o bairro Casabranca é da estrada de ferro para cá. Daquele lado era o Tamanduateí. Vale do Tamanduateí. Vale do Tamanduateí. E quando o senhor fala do Lázaro, é o famoso Lázaro Azevedo Exatamente. Pinto. Um dos baluartes do voleibol. Considerado o pai do vôlei. O pai do vôlei. Ele jogou, dirigiu, foi técnico? Foi tudo. Almoçava e jantava voleibol. E muitas histórias, como eu era muito amigo dele, eu colhi dele. Inclusive, infelizmente, eu tive uma palestra com ele, praticamente, né? Alguns dias antes dele morrer. Então, voltando ao Casabranca, o Casabranca não tinha estrutura, né? Eu treinava ali e tinha aqui acima da perimetral, uma quadra de vôlei da prefeitura chamada CCO. Eles treinavam lá também. Aí o Casabranca, como não tinha estrutura, resolveu, no final de 56, abolir. Foi absorvido pelo Randi, que tinha lá o dono do Randi, o senhor Hélio Randi, que era um aficionado do vôlei, né? Randi, para as novas gerações, foi uma fábrica têxtil. Uma tecelagem. Uma tecelagem que, como a Ródia fazia produtos químicos e mantinha o vôlei no seu clube. E o Randi também, a Randi também mantinha o voleibol. O Randi, a tecelagem ficava na Arthur de Queiroz. Também no Casabranca. Casabranca também. E por coincidência, a camisa do Randi tinha as mesmas cores do Casabranca também, né? Que cores? Vermelho, azul e branca. E o Randi tinha mais estrutura, né? Eles tinham no fundo da fábrica uma quadra de terra também, mas para treinamento era muito bom. Eu ia lá muitas vezes assistir treinos deles lá. Fala alguns jogadores do Randi. Do Randi? Que já jogavam no Randi vôlei, que se destacaram. Ali foi o Bandeira, Lázaro,
o Zé Coqueiro, o pessoal já da velha guarda, né, do vôlei, né? Os irmãos Cataruzzi já jogavam? Não? Os irmãos Cataruzzi começaram no Randy, mas na time de base. Perfeito. Na base, né? Porque até então não tinha aqui em Santo André time de base. O Randy foi o primeiro a fazer isso, né? E ali surgiu vários deles, Jimmy, Valdemar, Dema, Eloy, seu irmão Décio, Sivinski também jogou lá. Então o Randy já deu mais estrutura pro voleibol, né? Então ali já passou a ser um vôlei semi-profissional já, né? Porque até então era totalmente amador, né? E depois o Randy ficou por vários anos, e o Randy começou em 57. Assim que o Casablanca terminou em 56, o Randy absorveu o vôlei em 57. Foi praticamente a fundação do vôlei ali, né? E o Randy se destacou, foi campeão paulista, brasileiro, sul-americano. É mesmo, é? Puxa. Então, inclusive eu tenho aí uma relação dos jogadores, que está na pasta aí, dos jogadores que foram para o Paraguai, que foi o sul-americano, foi lá. O Moreno estava nessa? O Moreno não, ele não estava porque ele era da equipe de base ainda, também, né? como os irmãos Cataruzzi. Como os irmãos Cataruzzi. Porque o Moreno foi o primeiro grande jogador de voleibol do grande ABC em nível internacional. É um dos 5 maiores jogadores de vôlei do mundo. Até hoje. É. A gente vê as Olimpíadas, né, ele participando. Né? E continua fiel a Santo André. Ele nasceu em Santo André. Na Vila Guilmar, se não me engano. Mora aqui. Moreno, por favor, vem aqui um dia conversar com a gente, contar essa história, trazer as suas lembranças do seu álbum de recordações. Você foi um grande jogador esportivo, não só de vôlei, né? Da história. Certo. Aguardamos você. Então... Mas antes ainda da era do Moreno, estava lá o Randy jogando, sendo campeão. Exatamente. Então o Randy já criou a equipe de base, que revelou esses jogadores que já citamos aí. E infelizmente o Randy, depois de uma certa época, parou com o vôlei, se eu não me engano em 72 ou 73. Aí passou por Aramaçã, 1º de maio, até chegar na Pirelli, onde a coisa evoluiu. Sim. E o vôlei se tornou profissional, né? Certo. Então, aí sim, já com o Moreno, que já é um pouquinho mais velho do que exato. Aquela geração do William, do Montanaro. Ele veio numa safra antes. Um pouquinho antes, né? Ele foi o intermediário, ele e o Cataruzzi, dessa grande equipe da Pirelli, que tinha como técnico o Brunoro. Exatamente. O Brunoro também foi do Randy. Do Randy. O Brunoro e o Zé Roberto. Zé Roberto. Também. José Roberto Guimarães, também. Que hoje está no auge, né? Ele treina a seleção feminina. Ganhou tudo no vôlei, né? E era de Santo André? Ele veio de Quintaúna, né? Quintaúna. Ele mora aqui em Santo André desde jovem, né? Sim. Então, e ali surgiu no Randy, que passou a ter a equipe de base, esses jogadores o caso do Moreno, né? Que o Moreno pegou um nome internacionalmente que influenciou muita gente a praticar o vôlei aqui em Santo André. Ele é um dos causadores disso, né? Nós vamos ver agora um trechinho. O Moreno vai vir aqui no estúdio, mas nós temos uma gravação com o Moreno quando o Aramaçã fez 80 anos. Nós o entrevistamos lá no Aramaçã. Vamos ver se a gente consegue recuperar um trecho da fala do grande Moreno. Como é que é o nome completo dele? Se não me engano, é Antônio Carlos Moreno, né? Antônio Carlos Moreno. Vamos assistir. Titular absoluto da seleção brasileira principal de voleibol. 366 partidas, 4 Olimpíadas. Antônio Carlos Moreno também é do Aramaçã. Quando que esse clube entra na sua vida, Antônio Carlos Moreno? Olha, o Aramaçã tem uma parte muito importante na minha vida. Eu cheguei aqui em 1959, ou seja, com 11 anos eu comecei a ser sócio do Aramaçã.
tive aqui momentos maravilhosos da minha vida. Comecei aqui a minha carreira voleibolística e, melhor ainda, os meus filhos hoje frequentam o Aramaçã. Você é do tempo do lago? Eu vou te contar uma história. Eu tinha uma bicicletinha, como é bom conversar, a gente lembra essas coisas. Eu tinha uma bicicleta e aos domingos eu vinha para cá jogar voleibol e a piscina fechava ao meio-dia. Então, da meio-dia às 3, você não podia nadar. Então, da meio-dia às 3, eu pegava o meu sanduichinho de mortadela, sentava embaixo de uma arvinha, comia o sanduíche, tomava um refrigerante, possivelmente um crush, alguma coisa assim, e pescava até as 3 da tarde. Andava de barco também, não? Andava de barco, ia pegar carazinho, tilapinha no meio do lago. Um dos projetos sociais mais importantes do Aramaçã, o PAIE, é Projeto Aramaçã de Incentivo ao Esporte. Perfeito. Deve-se ao Antônio Carlos Moreno. Qual foi a ideia de criar esse projeto que todas as administrações mantiveram? A ideia sempre foi, né, a importância da criança, a importância da educação, da família. Né? E eu sempre penso que o esporte, a educação, a integração social, a cidadania, fazem parte de um clube. Então eu acho que quando um clube expande as suas relações recreativas e esportivas para essa área, eu acho que o clube se realiza. E o PAIE, felizmente, deu certo. Nós chegamos aí a ter 400 crianças e a ideia foi exatamente essa, educar através do esporte. E eu fico feliz que todos esses presidentes que aqui passaram, o PAIE deve ter aproximadamente 15 anos. Todos esses presidentes que aqui passaram tiveram essa sensibilidade e o PAIE se mantém muito vivo. Então eu fico contente que dizem que a gente tem que plantar uma árvore, um filho, um livro, né? Mas eu acho que o PAIE é uma obrinha pequenininha, com muito orgulho, com muito de coração que a gente está deixando aqui. Conselheiro ou não, diretor ou não, você acompanha sempre o PAIE? Acompanho, eu tenho uma grande amizade, muitos alunos meus hoje trabalham no PAIE, uma amizade muito grande com os coordenadores do PAIE. E sempre que posso me interesso, sempre que posso me coloco à disposição. Mas o PAIE hoje já roda sozinho, né? E não para o ano inteiro, são 12 nas férias, tem as férias do PAIE, a recreação do PAIE, a visita cultural do PAIE, enfim. E a gente pergunta para os pais se realmente os pais agradecem ao Aramaçã, ao PAIE, e eu fico muito feliz com isso. O Aramaçã é uma referência, o Aramaçã pode ser muito mais do que ele é hoje. Hoje já é um orgulho dessa cidade, já é o grande clube dessa cidade. E aproveite, e espero que os nossos dirigentes cada dia mais se voltem nesta linha, mais do que uma família, que na família tem os melhores valores, os maiores valores que a gente pode proporcionar a uma criança. Um grande abraço, boa sorte a vocês. Aí a gente está assistindo. Mas continua o seu raciocínio. Então, infelizmente o Randy, como eu já falei outro dia contigo aí, após o falecimento dele, os herdeiros deles que tomaram conta da fábrica, eliminaram todo o material do perdeu-se a história, né? Mas você sabe que tanto o New Seller, né, o jornal que antecedeu, o semanário certo, que antecedeu o Diário do Grande ABC, como o Diário do Grande ABC, que surgiu em 68, há exatos 60 anos, 60 anos. Como o Diário do Grande ABC, fez as coberturas. Então nós temos esse material, inclusive essas fotografias que nós vamos recuperar para ilustrar a sua entrevista. Certo. Nessa altura dos acontecimentos, o Lázaro Azevedo estava aí como pai do voleibol. Então quando o Randy resolveu ter a equipe de base também, o Lázaro foi ali esse pessoal foi revelado por ele, o Lázaro. Por isso que ele é chamado do pai do voleibol, né? Uhum. Então ele teve uma... Inclusive depois que acabou o Randy, ele passou também a tomar conta da base da Pirelli. Ele também revelou jogadores ali. Caso do Douglas e outros mais aí, né? Então, e o Lázaro pode se considerar o número 1 do vôlei em Santo André. E a figura, né, de Richard Nassif?
É outro personagem, um baluarte mesmo do vôlei. Também é outro que almoçava e jantava voleibol. Ele veio de Jaú, né? Que nasceu lá e veio ainda jovem para cá. Então, na terra do jornalista Alberto Floret, que veio de Jaú e jogou basquetebol em Santo André. Também. Floret, um grande abraço para você. O Floret comanda há muitos anos a Folha do ABC. Certo. Um jornal amigo do Diário do Grande ABC. Mas fala um pouquinho de Richard Nassif. Ele, segundo ele mesmo disse, ele começou a praticar vôlei lá em Jaú, ainda jovem, né? E quando veio aqui para morar em Santo André, sua família veio morar aqui em Santo André, ele começou a praticar vôlei no Ródia. Ele e a esposa, né? Ele, a esposa dele, a Ide já foi no Randi. No Randi. No Randi. Um pouquinho da história do voleibol feminino é a Ide. Então tem uma outra surpresa. Em 2006, 2005, 2006, nós conversamos e fizemos um programa de memória na TV, lá em São Bernardo, entrevistando o Richard Nassif. Vamos assistir um pedacinho dessa entrevista. Tudo bem. Então, com vocês, o Richard partiu, mas ele está vivo na nossa memória, na memória, né, do seu Osíris, e nessa gravação que vocês vão assistir agora. Olha, se foi 2005, 12, 13 anos depois, né? Mais ou menos. Ele faleceu em 2012, né? 12, né? 12. Tá bom. Mas 53, o que o trouxe a Santo André? Foi o voleibol ou não? Não, Richard Nassif. o meu pai era gerente do Moinho São Jorge e a família mudou para cá. E um dia encontrei com um amigo na rua, chamado Lázaro de Azevedo Pinto, falou: você não joga voleibol? Eu falei: jogo na minha terra, joguei. E ele me levou para a Ródia. O Lázaro foi o maior técnico de voleibol que Santo André já teve e que fabricou mais de 20 jogadores de nome. Zé Roberto, William, Zé Moreno, Roberto Guimarães, o técnico agora imbatível da seleção. E foi quem fabricou feminina. praticamente foi o Lázaro. Começou com todos esses garotos. Então foi o William, o Zé Roberto, Moreno, Eloy, Décio, Jimmy. Tinha uma quantidade enorme de jogadores que o Lázaro que fabricava e passava para a equipe de cima. O Brunoro estava nesse time. Brunoro também foi. Cataruzzi. Eloy Cataruzzi, Décio Cataruzzi e Márcio Cataruzzi, que também jogou e passou a ser técnico também. Tá. E a gente vê aqui com emoção, nós até publicamos, né, na coluna do Diário do Grande ABC essa foto de Piracicaba. Já publicamos. É uma foto trazida pelo Nassif, ou pelo Riso, ou pelos dois, mostrando Santo André saúda o povo de Piracicaba, lá na estação férrea de Piracicaba, quando ainda o trem de passageiros, havia um sistema que funcionava. Essa fotografia, então, é a delegação andreense nas várias modalidades. Exato. Nós naquela época, não tinha como tem hoje, ônibus especiais, mas nós íamos de trem. E aqui nós encontramos uma enormidade de pessoas, inclusive o Zé Demar, o Riso também está aqui, o Zé Galinha, o Lázaro, eu, jogadoras do voleibol e do basquete, inclusive Dona Vlasta Prochaska, que ela jogava no mesmo time com a filha. Jogava mãe e filha no mesmo time. Dona Vlasta já faleceu. Mãe e filha no mesmo time. O Gilson... A mãe faleceu? Faleceu, mas a filha continua jogando. Como que ela chama? A Hanna Prochaska. Nós convidamos ela para a festa, ela não pôde vir, mas tenho certeza que no próximo ano ela vai vir. Porque será uma festa anual. Vai ser. A nossa ideia é fazer anualmente. Apesar que tem gente que fala assim, não, faz de 3 em 3 anos. Não. O pessoal quer fazer todos os anos e nós vamos fazer. Tá certo. Porque começou, das pessoas que nós convidamos, de quase 300, vieram 200 e pouco. Então eu tive fazendo um levantamento, 70 não vieram e vão ser cobrados porque não vieram. E virão na próxima vez. Uma das coisas desse encontro, a gente está até atropelando, não tem muita ordem cronológica, mas uma das coisas altas desse encontro foi a exibição de um vídeo, de um antigo filme, com o desfile de abertura dos primeiros jogos regionais disputados no Grande ABC, que foram em Santo André em 1959. Havia um filme, Jogos Abertos. E quem estava puxando as bandeiras era justamente um casal de namorados, acho que nem eram noivos ainda. Namorados. Quem? Nassif, com a bandeira, eu não sei se é a bandeira brasileira ou da cidade.
É uma e outra. Tá? E a sua esposa, que foi à festa, a dona Aide, exato, com a bandeira, eu acho que a bandeira de São Paulo. Essa fotografia também é fantástica. Porque até foi em 59 nós estamos desfilando no antigo... Praça Quarto Centenário, não? Praça Quarto Centenário. Onde está o Paço Municipal hoje? Exatamente. Nós estávamos descendo, eu estou com a bandeira de Santo André e ela com a bandeira paulista. Então nós estávamos descendo aí e o desfile foi na rua. Isso foi filmado? Foi filmado. E como é que vocês recuperaram esse filme? O pai de um jogador que filmou, e ele trouxe o filme, depois você vai ver e se você puder passar um dia... Não, nós vamos ver já. No intervalo, logo depois do intervalo, os telespectadores vão ver uma imagem inédita, 1959. Santo André, abertura dos Jogos Abertos do Interior. Há um filme, gente. Eu não sabia desse filme, mas nós vamos assistir e vamos passar para o ABC inteiro. Até já. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Legal. Que mais que o senhor poderia falar do voleibol, senhor Osíris? Como eu estava te falando, o voleibol até o Randy era totalmente amador. Ele passou a ter um respaldo maior na Pirelli, né? Que a Pirelli, e até hoje o vôlei é um esporte já profissional, né? Então, Santo André, aqui no estado de São Paulo, foi considerado o berço do voleibol. Porque vários jogadores da seleção paulista na época eram de Santo André. Lázaro, Zé Bandeira e outros mais, né? Então, inclusive vou fazer aqui um comentário que na época do Ródia, o pessoal antigo fazia assim tinha um preconceito com o vôlei, né? Que vôlei era esporte feminino, não era para homem. Eu mesmo senti isso. Eu no Senai, quando eu fui disputar um campeonato interno de vôlei no Senai, eu falava pro meu pai que eu ia jogar futebol de salão. E não vôlei. Não vôlei. Tá certo. É porque é o machismo do futebol, né? Isso. Tá. Inclusive o professor, o nosso técnico no Senai era o Peixe, o Renato Guazelli, que tem uma história no Aramaçã também, o Peixe. E o Peixe também competia em natação. Ah, isso. É verdade, perfeito. E foi centroavante de futebol do Casabranca. Do Casabranca, tá certo. Jogava ele e seu irmão. Osíris, quantos nomes, né, de andreenses, gente que se dedicou ao esporte que você está recuperando, que você está colocando. Isso é muito legal. E houve um encontro, né? Nós vamos terminar a nossa entrevista mostrando imagens que foram guardadas pelo senhor Ricardo Assunção, filho do saudoso Pasqualino Assunção. Ele promoveu um encontro do vôlei, alguns anos atrás, onde reuniu todos esses nomes que você falou. Certo. E ele nos cedeu um CD, né, um DVD com essas imagens. São essas imagens que nós vamos mostrar agora, concluindo esse trabalho. Seria assim uma caricatura do voleibol de Santo André, que tem história. Começa lá atrás com Ródia, passa pelo Aramaçã, Casabranca, Randy, Pirelli, e que hoje está aí, né? Quem for ao Museu Histórico Otaviano Gaiarsa, doutor Otaviano Armando Gaiarsa, vai encontrar troféus, fotografias também do voleibol de Santo André. O voleibol que deu a volta por cima e hoje ninguém mais fala que é um esporte não masculino, é um esporte geral. Então, nós cumprimentamos o Osíris, agradecemos por essas informações e vamos assistir então o encontro que foi promovido alguns anos atrás. Na legenda nós vamos colocar a data certinha, do voleibol de Santo André, para que as novas gerações que praticam vôlei tenham um pouquinho de informações sobre esse esporte tão importante. Até a semana que vem.